Hoje nós vamos olhar com carinho a luta que rolou no UFC 242 em Abu Dhabi, Khabib Nurmagomedov versus Dustin Poirier. E para me ajudar nessa análise eu trouxe um amigão meu, parceirão das antigas, já foi meu treinador também, Alexandre Marciano. Só antes eu preciso dar dois recados aqui. O primeiro é que sábado que vem, dia 14 de setembro, já tem o UFC Vancouver e a luta principal vai ser Cowboy Cerrone versus Justin Gaethje. E aí, claro, semana que vem eu estarei aqui dando a minha visão sobre esse combate. Então, se você ainda não é inscrito no canal do UFC Brasil, por favor, se inscreva para não perder nenhuma análise. O último recado aqui é o seguinte, já é uma canelada antecipada, onde eu vacilei colocando o outro microfone que ficou um pouquinho por dentro da roupa, e aí em alguns momentos do vídeo a voz fica um pouco mais abafada. Mas nada que vá diminuir a sua experiência, porque esse vídeo está muito rico. Então bora! Tá aqui Alexandre Marciano, líder da 7 Jiu-Jitsu e dono do canal Minuto Jiu-Jitsu. Ele que vai destrinchar essa luta para vocês e comentar passo a passo dos momentos mais importantes que rolou nessa luta. Então é isso aí, vamos conversar um pouquinho sobre essa luta, né? Sobre esse que é tido agora como um dos atletas mais dominantes da história da MMA. E vamos ver um pouquinho do que aconteceu nesse combate aí, que foi eletrizante. Dustin Poirier, canhoto, igual o último adversário do Khabib, que foi o Conor McGregor. Por um lado, o Conor tem uma velocidade, uma precisão muito grande nos golpes, só que o Poirier tem mais volume e eu acredito até que ele tenha mais elementos técnicos para poder surpreender o Khabib. Khabib, mais do que provado que ele não é um excelente striker, mas ele se vira muito bem até conseguir encurtar a distância, né? O grande detalhe entre tu dar uma queda bem sucedida e errar a queda ou o adversário defender a queda é você fazer com que ele pare de pensar na defesa, porque a luta começou com o Poirier achando, esse cara vai querer me derrubar, quer me derrubar. Daqui a pouco eles começam a trocar e o Poirier esquece que tem a queda. E aí é onde que o Khabib entra com sucesso. O Poirier começou a ficar meio desesperado ali, olhou pro corner. E nessa hora que ele olhou, ele já se desconcentrou. Esse movimento que o Khabib faz que eu fico impressionado. Observa como ele joga o peso todo na perna esquerda dele ali, ó, projetando o cara pra frente. O cara fica meio sem ação, apesar dele ter feito uma defesa correta, mas aí o Khabib já tá grudado nele. Essa defesa aqui é um movimento um pouco clássico do jiu-jitsu, né? Os wrestlers fazem também, né, muito bem essa virada de frente para tentar retomar o controle de combate, retomar a defesa de forma adequada. Se tem uma coisa que o Khabib é perfeito é nessas transições do movimento de solo. Sempre que o cara se mexe, o Khabib tá um passo à frente do cara o tempo todo. Quem treina chão, ou quem luta chão, ou quem faz MMA mesmo, que vê essa luta, ele pode sentir o sufoco do adversário do Khabib, porque é muito difícil quando tu luta com um cara que ele tá o tempo todo, tu viu a mão no rosto ali? Ele tá o tempo todo te sufocando. Antigamente a gente falava, matou o cara no abafo, e tirando os espaços, quanto mais o cara se mexe, mais ele se ajusta. O Khabib faz isso muito bem, né? Ele dá essa pressão em cima da face do cara mesmo, ele não, às vezes... Lutadores de jiu-jitsu mais clássicos, eles buscam às vezes refinar um pouco mais o golpe, buscar aquele golpe mais limpo, né? Mais limpo, tecnicamente. Tu vê que o Khabib bota a mão no rosto, ó, e pega por cima da face mesmo. Nenhum lutador faz isso porque a gente acha que é ilegal. Pô, vou estar fazendo alguma coisa ilegal, colocando minha mão em cima do rosto dele, mas não, é válido. Na verdade eu acho que é até uma etiqueta, né? Quase uma etiqueta. É meio que uma etiqueta de academia, mas é o que eu falo pra galera quando tá treinando. Óbvio que nós temos que ter essa etiqueta na academia quando a gente tá treinando, mas na hora da luta, cara, é a guerra. O Khabib até na entrevista falou muito bem, né? Depois que entrou dentro do octágono ali, o cara que tá do outro lado é inimigo dele, ele quer pegar o cara a qualquer custo. E é isso mesmo. Uma coisa é essa etiqueta que nós temos que ter na academia e que todos os bons professores pregam e tem que ser pregado. Outra coisa é você, na hora da luta, abrir mão dessa etiqueta em prol do resultado, que é o que tu quer na luta, né? Se a regra é válida, tem que fazer mesmo. Observe também que o Khabib está sempre com o quadril conectado no adversário dele. Ele fica realmente colado, a cabeça dele está sempre protegida. É muito difícil tu atingir a cabeça dele ali, né? Com algum golpe que poderia surpreender ele. Ele está sempre muito bem escondido atrás do cara. E ó como ele joga o peso na perna esquerda. Isso cansa muito. Obriga o Poirier a botar todo o peso para frente e aí sobra aqui, ó. Atrás, ele dá uma banda atrás onde não tem suporte. É um xadrez muito bem jogado. É uma regra dos bons derrubadores, né? Você fazer o teu adversário colocar energia
para um lado e você usar essa energia contra o próprio adversário, né? Ó, mais uma vez ele se adaptou ao movimento de defesa. Pela segunda vez, o movimento que o Poirier faz. Tentando voltar de frente, tentando repor, e ele já se ajusta ao movimento, ao quadril, colado em cima dos dois joelhos. Ó. Observe que não tem espaço ali, né? Às vezes, quando o cara falha um pouquinho com esse espaço do quadril, é o que o cara precisa para dar uma espetadinha no joelho, para começar uma reposição de guarda. Mas observe que o quadril dele está sempre colado, agora já está colado no abdômen. Ó. Eu fico agoniado só de ver. Deve ser um terror, né? Inferno, cara, porque o cara tá colado em ti o tempo todo. Abrindo um parênteses aqui, a própria entrevista do Poirier no final da luta, ele falou, olha, eu já treinei, já lutei com caras muito mais fortes que o Khabib, mas questão de técnica, questão de movimentação, questão de anular os espaços e distribuir o peso, ele nunca treinou com ninguém ou nunca lutou com ninguém igual o Khabib. Então, realmente, o cara é muito diferenciado. Prova disso que ele conversa tranquilamente com os seus corners, tipo, trocando informação mesmo. Olha, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, vou tentar fazer isso na próxima, porque realmente é um grande jogo de xadrez. Segundo round começa normal, mesmo o Poirier tendo um pouco mais de envergadura e sendo canhoto, com isso ele consegue ter uma distância maior do jogo. Ele não está conseguindo conectar os golpes no Khabib. Com isso o Khabib começa a crescer o olho, tipo, vou pegar esse cara aqui também na trocação. E aí que ele se expõe e consegue... O Poirier consegue colocar um cruzado de direita no queixo pela primeira vez da carreira do Khabib. Que ele enfrenta um grande perigo aí de nocaute. Andando para trás, né? Tentando se recuperar. Ó. No começo tu até mencionou ali do McGregor, né? Eu acho que o Poirier tem até mais punch, né? O Poirier parece que ele coloca mais o peso, né? Mais o peso do corpo junto. E aí foi só tempo do Khabib se recuperar, o Poirier esquecer que vale queda, né? Porque tá na trocação ali, na esperança de conectar um golpe no Khabib. E aí o Khabib, em um movimento muito rápido, já entra para queda de novo. Já colocando a cabeça do Poirier para o meio, para o centro do octógono, que é uma tática muito boa, onde ele não consegue mais usar as costas para subir. E o ombro coladaço no queixo ali, fazendo ele olhar para o lado, joelho na barriga. Cara, muito confiante, né? Ele é muito preciso nesses movimentos no solo. Olha como ele joga o peso do quadril em cima do cara. Ó. Ele não dá chance do cara se levantar. O Khabib faz esse controle, olha só como ele cruza as pernas ali, ó, matando as duas pernas do Poirier que está por baixo, dificultando ainda mais qualquer chance de uma reposição de guarda aí. Todo o movimento que o atleta que está tomando a pressão ele precisa fazer para tentar levantar é colocar as costas na grade, dobrar uma perna, a perna de baixo, colocar a mão do mesmo lado no chão para subir o quadril. Só que toda vez que o Poirier tenta colocar a mão no chão, o Khabib pesa em cima dessa mão, pesa em cima desse ombro e ele não consegue se equilibrar. Pela segunda vez o Khabib faz o mesmo movimento, como ele coloca todo o peso no corpo, no ombro do Dustin, aí obriga ele a fazer força para trás para não cair de cabeça no chão, e aí é onde o Khabib passa o pé por trás e derruba novamente. Que parece até ser uma banda boba, né? Quem olha a luta assim e não treina, pô, mas o cara caiu tão fácil. Mas há muita técnica envolvida, né? Primeiro ele faz o adversário dele fazer energia pro lado que ele quer, e aí ele usa a energia do próprio adversário contra ele mesmo, uma máxima da arte marcial aí, né? Já no embalo aqui, dessas bandas, desses passapé que o Khabib dá muito bem, a gente tá falando aqui de um cara também, além do sambo, que depois a gente vai falar um pouco sobre isso, é um cara também faixa preta de judô, ou seja, ele engloba todas as melhores modalidades para se ter no MMA. Quando o adversário tá preocupado com os braços, está preocupado com a pressão do quadril dele, ainda tem mais a habilidade de usar os pés para derrubar. O terceiro round começa igual, o Poirier sempre tentando desferir os golpes de longe. Ele tem um volume muito maior que isso, mas ele tem medo de ir para frente e se expor ainda mais para a queda. Só que acaba que ele é encurralado na grade e na grade Khabib é imparável. O Khabib deu bote nas pernas, ó, e o Poirier puxou pra guilhotina, né? Pra guilhotina ser bem efetiva, ele precisa de um controle de quadril. O Khabib vai tirando o joelho dele ali, ó, pra evitar esse controle de quadril que faria com que o Poirier pudesse dar mais pressão nessa guilhotina. E aí, sem esse controle de quadril, que o Poirier tenta voltar a perna pra fazer lá, ó, fica difícil de você arrochar, vai dar mais mobilidade pra quem tá tomando a guilhotina. E o Khabib, ó, ele começa a se movimentar pra afrouxar esse golpe. Ó, mais uma vez vai jogar aquele joelho para baixo. Ele está evitando esse controle de quadril o tempo todo, porque ele sabe que se o Poirier controlar o quadril dele com as pernas ali, aí fica mais fácil dele arrochar. E aí, ó, só na força do braço não vai. É necessário ter esse controle de quadril.
Se você está aplicando a guilhotina só na força do braço, chega uma hora que o teu braço fadiga, morre, tu é obrigado a soltar o golpe e aí o Khabib vai avançando aí no combate. Já está nas costas, conectado, colado ao quadril novamente. Como ele vai baixando o quadril em cima do cara. Esse é o famoso carrapato, ó. Já envolveu o pescoço, por cima da face, a gente já falou ali da questão da etiqueta, ó, novamente por cima da face, ele faz muito bem isso. Ele vê a oportunidade de pegar, ele pega mesmo. O Khabib vai se moldando ele, mas o quadril dele continua colado. E agora vai encaixar. Ó. Encaixou forte e aí é muito difícil. O Khabib deixou a mão direita preparada, o tempo todo lá, ó, estacionada a mão direita. E ele ficou batendo com a esquerda. Então o Poirier prestou atenção só na mão esquerda. Foi quando entrou a mão direita sorrateira ali. Como diria o saudoso grão-mestre Hélio Gracie, para o estrangulamento não existe forte. Encaixou, ou bate ou apaga. E aí, por que Khabib é o cara mais dominante no MMA na atualidade, aliás, de todos os tempos, porque ele tem o maior número de sequências de vitória, 28 vitórias consecutivas. Se a gente observar a característica dele e de outros russos e de outros especialistas em sambo, eles fazem isso a vida toda. É uma luta que mistura as técnicas do judô, as quedas, os golpes traumáticos e a luta de solo. Então eles estão muito acostumados a transitar colado no adversário sem abrir espaço. Eu até tenho um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso, sobre alguns pontos positivos de treinar o chão, valendo soco, golpes traumáticos, mesmo que devagar, marcando. Porque quando tu consegue desferir golpes e ainda assim se manter conectado no seu adversário, isso te dá uma capacidade de adaptação no meio da luta que é muito difícil do cara escapar de você. Essa é uma característica dele e de outros russos, outros caras que têm o sambo, como talvez aí a modalidade principal da sua formação marcial, E se permite também um ponto de vista meu, é uma dificuldade muitas vezes dos lutadores de jiu-jitsu de hoje em dia migrarem para o MMA com mais efetividade, mais eficiência. O jiu-jitsu esportivo se desenvolveu de uma forma incrível. E isso é bom, mas isso traz consigo algumas coisas também, As lapelas, aquele jogo todo de guarda que existe, que é incrível para o jiu-jitsu de competição, deixou o jiu-jitsu um pouquinho mais aberto, mais solto. Hoje a gente vê que os caras do jiu-jitsu migram para o MMA e eles têm um pouco de dificuldade de manter essa luta tão controlada como os caras do sambo fazem muito bem, porque lutam controlando e dando porrada a vida toda desde pequeno. Então é muito natural para eles, O que é sambo? É uma arte marcial moderna, ela tem origem no século XX, foi oficializada como esporte na União Soviética em 1938. O sambo de 1938 é o próprio MMA. Tem técnicas de wrestling, técnica de judô, técnicas de boxe. Igual o judô na infância que tem nas escolas, lá é sambo. Então eles fazem isso desde criança, com todos os elementos que se usa no MMA. E a vestimenta, o uniforme é um kimono, parte de cima, e calça mais curta para facilitar o quê? Leg lock. Ou seja, eles fazem leg lock desde criança. Por isso que eles conseguem controlar tão bem o combate, Imagina, aquilo que a gente falou anteriormente, é natural para eles. Eles já lutam desde pequeno valendo todas essas técnicas de queda do judô, do wrestling, finalizações de membros inferiores todas valem, vale a porrada, eles estão habituados no MMA só com outro nome. Até, voltando a falar um pouquinho do jiu-jitsu nesse sentido, as regras do jiu-jitsu competitivo atrapalham hoje em dia um atleta que quer migrar para o MMA, porque hoje as restrições no jiu-jitsu são muito grandes, A gente entende que isso é feito para defender a integridade física do atleta, mas, por exemplo, as chaves de calcanhar não vale, você cruzar a perna de fora para dentro não vale para proteger o joelho, e nós compreendemos que tudo isso para o esporte é importante para proteger o cara, mas quando você vai para uma arena de MMA, quando você vai para um esporte com regras que são um pouco mais abrangentes, fica muito mais simples um atleta do sambo se tornar versado naquilo ali do que alguém que vem do jiu-jitsu ou de outra modalidade qualquer que tenha muitas restrições. Tradução livre para sambo, ou sambo, é autodefesa sem armas. Então foi uma arte marcial criada para autodefesa já. Então ela vale muito mais coisas do que o jiu-jitsu desportivo. Lembrando que o Khabib foi campeão mundial de sambo 2 vezes, E eu vou te falar, eu de vez em quando acompanho ali os campeonatos de sambo pela internet. Eu sempre gostei muito, desde a época do Pride, porque o Fedor já vinha dessa modalidade, então eu sempre gostei de acompanhar. Bicho, tu ser campeão de sambo é um GPzão, cara. Porque tu imagina tu ir para um campeonato de jiu-jitsu que tu faz, são chaves de eliminatória simples, como um campeonato de jiu-jitsu, onde, sei lá, tu tem que fazer 3 ou 4 lutas, mas nessas 3 ou 4 lutas vale porrada, vale
Então o cara vai avançando, ganha uma, vai pra outra e o cara tá acostumado a fazer GP de MMA a vida toda, meu irmão. Então é isso, galera. Acho que foi irado. Acho que a participação do Alexandre me ajudou pra caramba. E se vocês gostaram, nas próximas finalizações eu trago o Alexandre de novo pra gente fazer esse bate-papo aí. Beleza? Tamo junto. Valeu, mano. Galera. Aquele abraço. Obrigado, Vitor. Ossa. Tudo.